Os pilotos e as equipes da Fórmula 1 passaram boa parte desse domingo olhando para os céus, que está trazendo uma ventania agora que trouxe muita chuva, um período de pista seca e depois, logo depois, muita chuva de novo, que foi moldando a história dessa primeira etapa do campeonato da Fórmula 1, que acabou sendo vencida pelo Lando Norris, com o Max Verstappen em segundo e o George Russell em terceiro. Gabriel Bortoleto, brasileiro que estava fazendo a sua estreia na Fórmula 1, foi uma das várias vítimas da chuva, né, nesse domingo aqui na Austrália. Ele bateu e não completou a corrida. Só 14 carros completaram essa prova. Um outro grande destaque foi o Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, o piloto que está substituindo o Lewis Hamilton na Mercedes, foi o único estreante que acabou sobrevivendo por todo o final de semana. Ele, inclusive, deu uma rodada durante a corrida, mas conseguiu voltar para a pista e terminou na quarta colocação, ele que largou entre os últimos colocados. Isso porque, se você pegar os outros estreantes, o Oliver Bährmann bateu ainda nos treinos livres e depois deu uma escapada no terceiro treino livre também. Depois, logo na volta de apresentação, o Isaac Hadjar também rodou e bateu. Depois, na primeira volta, o Jack Doohan rodou e bateu. E o Gabriel Bortoleto mais para o final da prova. Então, todo mundo teve muita dificuldade numa corrida que realmente não foi fácil. Falando da corrida do Bortoleto, logo na primeira volta ele já começou a reclamar de problemas de freio. Inicialmente a Sauber falou, não, a gente não está vendo nada, pode seguir, tudo normal, mas ao longo da corrida eu fui acompanhando o rádio do Gabriel Bortoleto, a comunicação dele com o engenheiro. Chega no momento da corrida, o engenheiro fala assim, a gente tem um problema de freio e o que você vai fazer é isso, você precisa lidar com uma configuração no volante, você tem que resetar isso o tempo inteiro, que daí vai voltar o freio ao normal. Nesse momento, logo depois que é passada essa instrução para ele, poucas voltas depois, foi o momento justamente em que a chuva voltou e aí ele é chamado para os boxes. A Sauber, a equipe dele, mandou bem nesse momento, foi uma das equipes que logo chamaram os seus pilotos para o box. Ele entra, mas logo depois ele acaba batendo. E aí ele fala, logo que ele bate, desculpa, foi o meu freio. E depois eu falei com o diretor técnico da equipe, o James Key, e ele explicou que não. Ele disse que sim, o Gabriel teve problemas de freio durante toda a corrida e ele inclusive destacou a maneira como o Gabriel lidou com esses problemas por toda a corrida. Ele se disse muito impressionado com tudo o que o Gabriel fez nesse seu primeiro final de semana de Fórmula 1, mas o acidente em si não foi por causa do freio, até porque ele bateu numa curva em que não se usa muito freio de qualquer maneira. A equipe ainda está investigando, mas o próprio Gabriel falou, eu forcei demais. Porque ele estava tentando recuperar o terreno que ele tinha perdido por algo que não tinha sido culpa dele. Porque nessa corrida maluca, chega num determinado momento, tá todo mundo, os pilotos tendo que aguentar na pista com o pneu bastante usado, porque os engenheiros estavam olhando para o céu e sabiam que tinha mais chuva vindo e eles não tinham certeza se era para trocar para o pneu de pista seca e já ia ter que trocar direto para o pneu de pista molhada de novo. Nesse momento, o Fernando Alonso bate e é chamado um safety car. Nesse safety car, o Gabriel Bortoleto estava logo atrás do companheiro dele, o Nico Hülkenberg, 2 segundos atrás, 3 segundos atrás do Nico, e por isso ele teve que esperar a parada do Nico, perdeu um pouco de tempo aí. Nesse meio tempo, quando o Nico sai dos boxes, ele sai na frente do safety car. O carro do safety car pega o líder, que era o Lando Norris, e o Gabriel estava logo atrás do líder. Quando isso acontece, o piloto que fica atrás do líder é permitido que ele desconte essa volta que ele acaba perdendo. O Gabriel foi permitido que ele descontasse, mas ele não teve tempo de chegar no final do pelotão. Então, toda essa história aí, ele perdeu 12 segundos e era isso que ele estava tentando recuperar, por isso ele estava forçando bastante e ele deu uma declaração depois de sair do carro que é o seguinte, olha, eu prefiro bater do que ficar sendo controlado pelo carro, passeando
na última posição e chegar em último. Prefiro eu bater tentando chegar no meu companheiro lá na frente. Chegou num momento, inclusive, em que o Gabriel perguntou qual que é o meu ritmo em relação ao Nico, e a equipe chegou a sugerir para ele se ele estava pedindo para eles inverterem a posição entre os dois. Ele foi perguntado para ele: se você acha que o Nico está te segurando, a gente pode passar essa mensagem para ele. E ele falou honestamente: não, ele não está me segurando, eu só quero saber se eu estou andando no mesmo ritmo que ele, e estava andando. Então, no final das contas, um abandono, um acidente, mas um final de semana que foi avaliado de maneira positiva pela equipe Sauber. E lá na frente, né? Lá na frente, antes da pancada de chuva que acabou mudando um pouco a cara da corrida, estava o Lando Norris em primeiro, o Oscar Piastri em segundo, os dois muito próximos um do outro, e eles estavam com 20 segundos de vantagem para o Max Verstappen. Então, uma grande discussão que sai dessa prova aqui da Austrália é qual é o tamanho da vantagem da McLaren. Claro que a McLaren falando não, foram as condições, vamos ver o que acontece na próxima corrida, mas ficou realmente a impressão durante todo o final de semana que a McLaren tem uma vantagem e que é uma vantagem importante, até porque a equipe que todo mundo esperava que fosse aparecer como a segunda força, a Ferrari, não apareceu na classificação, os pneus deles derretendo no último setor, e durante a corrida também um ritmo muito ruim, os dois pilotos da Ferrari saindo bastante decepcionados dessa corrida, e a gente ouviu durante a corrida também muitos DRs entre o Charles Leclerc e o engenheiro, e principalmente o Lewis Hamilton e o engenheiro dele, o Ricardo Adami, que eles estão fazendo, claro, a sua primeira corrida juntos. É normal que eles batam um pouco a cabeça, mas eu perguntei para o Leclerc: vocês têm um problema de comunicação dentro da Ferrari? Ele falou: eu não vou falar isso com a imprensa, isso a gente conversa internamente. Mas clima muito ruim na Ferrari, por esse começo muito abaixo do que eles estavam esperando. O Hamilton chegou a liderar, mas ele chegou a liderar porque quando choveu ele não parou. Tem também essa questão de um erro de estratégia, de talvez tentar seguir na pista e arriscar, já que o ritmo deles era tão ruim. Eles estavam brigando ali com Williams, com Racing Bulls, realmente não era onde a Ferrari estava esperando brigar. Então, falando em Williams, o quinto colocado da prova foi o Alex Albon, que fez uma excelente corrida, bastante consistente durante toda a prova, e demonstrou que a Williams realmente está um passo à frente ali das outras nessa briga pela segunda parte do pelotão. Então, foi essa a história do GP da Austrália, e mal dá para a gente digerir tudo que aconteceu por aqui, porque a Fórmula 1 já vai para a China, já no próximo final de semana tem a segunda corrida da Fórmula 1 e é uma sprint. Uau.